Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus e dizer que é uma grande alegria e um grande privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês hoje. Uma grande alegria, um grande privilégio, uma grande responsabilidade, mas eu estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade, grato ao conselho, à equipe pastoral por esse convite. E a minha oração é que o Senhor fale conosco hoje, meus irmãos, porque é isso que nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Somos o povo dele reunido e a nossa oração é que ele fale conosco. O sermão de hoje, o texto do sermão de hoje está no Salmo de número 100. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. E enquanto eu faço a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem com humildade a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos neste momento, Deus, como teu povo, sedentos para ouvir a Tua palavra, para sermos consolados, para sermos confrontados, encorajados. E a nossa oração, ó Deus, é que o Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou a Escritura, que Ele prepare a nossa mente, abra a nossa mente para compreendermos o que o Senhor quer nos dizer. E que nos dê um coração humilde para recebermos estas verdades, para aplicarmos em nossa vida, ó Deus. É a nossa oração, a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão de hoje é o seguinte, para aqueles que gostam de anotar: como devemos adorar ao Senhor? Como devemos adorar ao Senhor? Os irmãos leram, acompanharam a leitura do Salmo e vocês já perceberam que o salmista traz um clima de festa para aquela ocasião que ele convocava o povo. Isso fica bem claro, na primeira leitura você já consegue perceber isso. Era um clima de festa, era um momento de alegria. E apenas para ilustrar, eu quero pensar aqui um pouco nas festas que nós temos na nossa sociedade, né? Nós temos algumas que trazem essa sensação, ou que são momentos de alegria e que nós devemos então entender como nos portar nesses momentos. Pensa numa festa de casamento. É um momento de muita alegria e celebração com os noivos. Pensa nas festas de aniversário, né? É um momento de muita alegria. E pensa especificamente na festa de aniversário de 15 anos, que é algo bem paradigmático na nossa cultura, né? Os pais de menina aí, que já passaram por essa experiência, sabem, é um tempo todo de preparo, né? A debutante com toda a ansiedade, com toda a alegria, porque aquele momento é muito importante. Os pais se preparam, investem financeiramente, convidam os amigos, convidam os familiares, e aquele momento é um momento de muita alegria, né? É um momento que deve ser celebrado. Agora imagine se no auge da festa, ao invés de se cantarem os parabéns, alguém pusesse uma marcha fúnebre para tocar, ou cantasse uma música do inário que é apropriada para o momento de luto. Seria adequado para esse tipo de ocasião? É um momento alegre. E você vai cantar uma música ou vai se portar de uma forma que não é adequada para aquela ocasião? Não seria. Ou um desavisado, ao invés de chegar e dar um caloroso feliz aniversário no aniversariante, dissesse meus pêsames. Não faz sentido. E nenhum de nós, em sã consciência, faria algo assim. Se fizesse, precisaria se cuidar, porque tem alguma coisa errada. Nenhum de nós faria isso, e todos nós sabemos como nos portar em um ambiente de alegria para cada ocasião. Eu vou me portar de uma forma.
E como nós lemos aqui no Salmo, o salmista está chamando o povo para a adoração, chamando o povo de Deus para o culto, e o clima que ele pinta dessa ocasião é de um momento muito alegre. Você deve ter percebido isso. E você vê isso aqui, muitas vezes, quando a igreja está envolvida na adoração e o povo de Deus cantando, e você olha no rosto do seu irmão e você vê essa alegria estampada nos olhos dele. A igreja cantando a plenos pulmões. É disso que o Salmo está tratando, mas muitas vezes, meus irmãos, eu tenho a impressão que às vezes os crentes se esquecem de onde eles estão e diante de quem eles estão no culto. E de uma maneira muito desleixada, algumas vezes, o culto que essa pessoa vai prestar ao Senhor, ou culto, tanto aqui no culto coletivo, ou na vida dela, no dia a dia, a forma como ela vai cultuar ao Senhor seria muito inadequado, porque ela não está atenta, ou ela não percebe, ou não entende diante de quem ela está, ou que ocasião é aquela, o que ela está fazendo ali. No texto do sermão de hoje, então, o salmista convoca o povo de Deus a adorar o Senhor, e nos convoca também, e ele diz os motivos para isso, por que deveria se adorar a Deus dessa forma. Para entender um pouco melhor o Salmo, vale a pena pensar um pouco no contexto aqui. Os irmãos, nas aulas de Bíblia, já ouviram bastante, nos sermões, às vezes, do reverendo Gemar, ele citava algumas vezes, que os salmos não foram colocados na Bíblia de forma aleatória. Os salmos foram compostos por vários compositores, mas eles foram organizados em uma sequência, e quem organizou esses salmos, inspirado pelo Espírito Santo, tinha a intenção de comunicar alguma coisa. Então, o Salmo 100 está em um desses blocos de salmos, que começa lá no Salmo 92, e que vem exaltando Deus como Rei. Eu desafio você, depois de uma tarde de domingo ou um sábado, pega do Salmo 92 ao Salmo 100 e leia todos eles, e você vai perceber várias vezes as frases se repetindo: reina o Senhor, Deus supremo, Rei acima de todos os deuses. E o Salmo 92 e o Salmo 100 estão na ponta desse bloco, demonstrando e chamando o povo a adorar esse Deus, a celebrar esse Rei. E é nesse contexto que o Salmo 100 está inserido. Ele está finalizando isso. O salmista, de uma maneira muito especial, está convocando o povo de Deus a adorar ao Senhor, e aí ele dá os motivos, porque ele escolheu esse povo para si, e ele o tomou sob seu cuidado. Nesse salmo de hoje, meus irmãos, é Deus nos chamando a adorá-lo com alegria e gratidão, e ele vai nos dar esses motivos. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, então. O salmo está dividido, pode ser dividido em duas partes, e também os pontos do nosso sermão serão estruturados em cima disso. Na primeira parte, do verso 1 ao verso 3, o salmista vai convocar o povo a adorar a Deus, e ele diz como deve ser essa adoração, ele diz por que eles deveriam fazer dessa forma. E na segunda parte ele vai convocar novamente, vai dar um outro elemento dessa adoração, e vai explicar por que eles deveriam fazer isso. E aqui eu repito então o tema do nosso sermão, e agora numa forma de pergunta. E eu quero que você pense nisso. Como devemos adorar o Senhor? Pense nisso. E ao longo do nosso sermão nós vamos respondendo essas perguntas. A primeira coisa então, que o salmista vai nos mostrar, é que o Senhor deve ser adorado com alegria. Observe isso no verso 1 e 2. Celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. O salmo já começa com uma ordem, ele diz que eles deveriam então celebrar ao Senhor com júbilo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, adorem ao Senhor com uma alegria muito grande, a maior alegria que vocês conseguirem imaginar. Lembra que o salmista aqui está colocando o culto como um clima de festa. Só nesses dois versos, se você observar, ele dá 3 ordens para o povo que está ouvindo aqui. Lembra, esse povo estava diante do templo lá, esperando o culto. E o salmista está convocando o povo de Deus a adorar, e ele dá 3 ordens para enfatizar a importância do que ele estava dizendo. Ele fala: celebrem, ele diz sirvam, ele diz apresentem-se.
todas essas palavras que ele está falando para o povo de Deus, que estava ali esperando o culto, se preparando para o culto, ele vai dizer que eles devem fazer o culto daquela forma. E lembra da ilustração do aniversário? Assim como não seria adequado cantar uma música fúnebre no aniversário, não seria adequado, na ideia aqui do salmista, prestar um culto a Deus de outra forma que não fosse com essa alegria. Não seria adequado cultuar ao Senhor se não fosse com a máxima alegria do nosso coração, com o nosso coração transbordando de alegria. E lembra que isso aqui é uma ordem, o salmista não está sugerindo, ele está falando, olha, o culto pode ser assim, não, ele está ordenando, ele está dizendo que deve ser feito assim, celebrem, sirvam, apresentem-se. Essa seria a única forma adequada que o povo de Deus deveria cultuá-lo. E como eu falei na introdução, eu tenho a impressão que muitas vezes os crentes esquecem aonde eles estão e diante de quem eles estão. Meus irmãos, muitas vezes nós entramos no piloto automático, na vida, em várias coisas da vida, e no culto também. Agora eu lhe pergunto, no culto automático, no piloto automático, nós conseguiríamos prestar um culto a Deus dessa forma? Eu acho muito difícil, porque no piloto automático o culto perde totalmente o sentido, a adoração a Deus perde totalmente o sentido. Eu não estou pensando, eu não estou observando, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo naquele lugar. E quando eu falo de um culto alegre, aqui eu não estou falando do tipo de música que se toca, ou como se vai tocar essa música, ou como a liturgia é organizada. O foco do texto aqui parece ser muito mais profundo, e eu quero que você pense um pouco na disposição do seu coração no culto. Isso é muito importante, é algo que nós precisamos aprender hoje aqui nesse salmo. Isso fica muito mais claro, que a única forma para adorar a Deus deve ser com toda a alegria do nosso coração, quando nós observamos os motivos que o salmista dá para isso. Ele não apenas diz como deve ser a adoração do povo de Deus, mas ele dá os motivos para que essa adoração seja feita dessa forma. E nós conseguimos ver isso então no verso 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. O primeiro motivo que o salmista dá: saibam que o Senhor é Deus. Depois de convocar o povo de Deus a adorá-lo com alegria, ele diz que eles deveriam fazer isso dessa forma, porque o Senhor é Deus. Para nós hoje isso parece muito óbvio, muito claro, não parece fazer muito sentido ele falar isso ou explicar isso. Mas pensa um pouco no contexto do povo de Israel. Quem ouviu isso a primeira vez, quem foi convocado a adorar isso, a fazer isso a primeira vez, foi o povo de Israel. Na nossa cultura hoje, que surgiu dentro do cristianismo, nós conhecemos o único Deus. É muito óbvio para nós que o Senhor é Deus. Até quem diz que não acredita em Deus, diz que não acredita no Deus da Bíblia. Mas o povo de Israel vivia numa cultura totalmente diferente. Era uma sociedade que tinha muitos deuses. Cada país ao redor de Israel tinha os seus próprios deuses. Se você já leu o Antigo Testamento, espero que você tenha lido, você vai perceber lá, aparece o nome de Baal, Moloque, Azerá, Dagon, vários deuses com vários nomes diferentes, e cada nação tinha os seus deuses. Era como se a Argentina tivesse um deus e quando você ouvisse o nome daquele deus, aquele é o deus da Argentina, aquele é o deus do Uruguai, e tinham vários outros deuses. E quando você olha então no Salmo, no verso 3, que ele fala: saibam que o Senhor é Deus, observe que a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Quando o salmista, essa palavra que ele falou aqui, é o nome de Deus para o povo de Israel. Nós não temos esse nome aqui traduzido porque o povo judeu foi perdendo esse nome com medo de blasfemar e de falar o nome de Deus em vão. Eles pararam de falar esse nome, então a pronúncia se perdeu. Os estudiosos tentam reconstruir e chegar a algo parecido com Iavé. Mas o que importa é, quando o povo de Deus ouviu o salmista falar isso aqui, saibam que o Senhor é Deus. Eles ouviram: o Deus de vocês, o Deus de Israel, o Deus a quem vocês servem é Deus. O Deus que se revelou aos seus antepassados é Deus.
Naqueles salmos que eu falei no bloco de salmos, vocês vão ver várias vezes essa expressão de que o Senhor é rei, e a mesma palavra lá, que está, palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. O que o salmista queria que o pessoal entendesse é que, no culto que eles iam prestar, eles estavam diante de Deus, do verdadeiro Deus, e não dos deuses falsos das nações ao redor. Ele não era obra de mãos humanas, ele não era fruto da imaginação de alguém, ele não era um elemento da natureza, ao contrário, ele criou a natureza, ele deu a criatividade ao ser humano, era a esse Deus a quem eles adoravam. Para deixar claro, como a Escritura mostra isso muito claro, essa comparação entre Deus e os falsos deuses, o profeta Isaías, no capítulo 10, verso 5, e no verso 10, diz o seguinte: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, porque não podem fazer mal, e não está neles fazer o bem. Mas olha o que o profeta diz: mas o Senhor, e a palavra Senhor aqui é a mesma que o salmista usa, o Deus de Israel, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. O povo de Deus precisava entender que eles precisavam adorar a Deus com alegria, porque eles estavam diante de Deus, do único e verdadeiro Deus. Quando eles ouviram o salmista dizer isso, meus irmãos, com certeza eles lembravam da narrativa da criação e dos salmos que louvavam o poder criador de Deus. Isso era motivo suficiente para eles adorarem a Deus com alegria. Meus irmãos, da mesma forma, eu e você hoje aqui, reunidos, e todas as vezes que nos reunimos, e no seu dia a dia, na sua semana, quando você para pensar quem é o seu Deus, isso deveria ser motivo de sobra para nos dar alegria na adoração. Deveria ser motivo de sobra para fazer o seu coração saltar de alegria e admiração. Lembre-se, hoje nós estamos diante do Senhor que criou os céus e a terra. Foi Ele quem nos fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Meu irmão, saber disso, ter consciência disso, deve estar constantemente orientando o nosso culto. Por isso que o nosso culto, um culto verdadeiro ao Senhor, não pode ser prestado no piloto automático. Porque no piloto automático, sua mente e o seu coração não estão contemplando essas verdades. E na verdade, no culto, a sua mente e o seu coração devem estar aqui, contemplando a grandeza do seu Criador, que é proclamado na leitura das Escrituras, nas orações e nos hinos que nós cantamos coletivamente. É diante desse Deus que nós estamos aqui. E deixa eu falar uma coisa. O povo de Israel vivia num contexto com muitos falsos deuses. Aqueles deuses não existem mais hoje. Nós não temos mais as nações ao redor adorando esses deuses. Mas existem vários falsos ídolos que nós criamos e que podem roubar a nossa adoração. Muitas vezes eu e você podemos estar aqui, mas a nossa mente pode estar nas contas que nós temos a pagar, ou você pode estar pensando na sua promoção que você tanto deseja, ou o jovem pode estar pensando naquela moça que ele está namorado e quer casar. E nenhuma dessas coisas são ruins, não. Mas nenhuma delas pode tirar a nossa atenção, nenhuma delas pode nos tirar do culto ao Senhor. Nós devemos nos lembrar que é diante de Deus que nós estamos. Saber disso, meus irmãos, já deveria ser motivo suficiente para que o nosso coração estivesse aqui inteiramente e verdadeiramente alegre na presença do Senhor. Mas ainda no verso 3, ele nos dá mais motivos. Depois de dizer que o Senhor é Deus, ele fala: foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele diz que foi o Senhor, ele estava dizendo para o povo de Israel, foi o Senhor que fez vocês, Ele fez vocês um povo, e Ele cuida de vocês como ovelhas. O Senhor não era apenas o Deus que criou aquele povo, que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, mas Ele se relacionava com eles. Aquele Deus Todo-Poderoso, que eles deveriam se maravilhar na presença dEle, se relacionava com eles. Fez eles serem uma nação,
Foi aquele Deus que fez 70 pessoas que entraram lá no Egito com Jacó se transformarem em quase 3 milhões quando saíram. Foi aquele povo que os libertou das mãos do Egito com demonstração poderosa de poder e deu a eles a terra prometida. Foi aquele Deus de quem eles estavam diante, a quem eles iam adorar, que durante todo o percurso do deserto sustentou aquele povo. Sustentou Israel, deu o alimento que eles precisavam, deu a sombra para aliviar a fadiga da caminhada, do calor do dia, que deu a eles e providenciou o calor para aquecer o frio da noite. Durante a caminhada eles receberam tudo o que eles precisavam para se manterem e para serem levados como uma nação. Deus sustentou o povo de Israel, a nação do povo de Israel, e deu tudo o que eles precisavam para ser a nação que eles eram naquele momento que eles estavam ouvindo o Salmo. O Senhor era o Deus deles, Ele fez dele o povo deles e cuidava deles. Sabendo de tudo isso, eles sabiam de tudo isso, meus irmãos. Por que o salmista precisava lembrá-los disso? Por que o salmista precisava chegar para o povo e lembrar a eles todas essas verdades aqui? Por causa da queda, do pecado, o ser humano perdeu a comunhão com Deus, e a partir desse momento, todas as vezes que ele tenta se aproximar de Deus ou adorar a Deus, sem a ajuda de Deus, isso se torna idolatria. E o povo de Israel vivia rodeado de idolatria e tentado pela idolatria. Você vê isso ao longo do Antigo Testamento. Mesmo sabendo de todos os feitos de Deus, eles muitas vezes eram tentados e muitas vezes colocavam a confiança nesses falsos deuses. O que o salmista estava enfatizando aqui, para aquele povo que estava diante de Deus e que ia adorá-lo, era que o Senhor, o Deus deles, o Deus de Israel, que se revelou aos patriarcas, que se revelou a Moisés, aos profetas, o Deus que fez eles serem a nação que eles eram naquele momento, era o único digno de ser adorado. Meus irmãos, nós hoje somos o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Ele nos libertou também do império das trevas. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho. Quando Cristo morreu, Ele estava comprando a minha e a sua liberdade, e o direito de sermos chamados os filhos de Deus. Ele também nos fez seu povo. Ele tem cuidado de nós e tem sido o nosso bom pastor a cada momento. Nós finalizamos um ano agora, 2024, e eu tenho certeza que se você parou para pensar em tudo que Deus fez na sua vida, você não teria condições de anotar, não teria caderno suficiente para anotar o cuidado de Deus na sua vida. Quantas bênçãos nós recebemos, e nós aqui, todo final de culto, temos os pedidos de oração, nós acompanhamos irmãos em dificuldade, nós oramos com eles, e nós vemos Deus ouvindo essas orações, Deus atendendo essas orações, irmãos que foram curados de doenças, com câncer em remissão, outros irmãos que estavam desempregados, pais preocupados sem saber como sustentarem suas famílias, e Deus providenciou o emprego. Nós vemos Deus cuidando de nós a todo momento, e muitas vezes Ele nos pastoreando em situações de angústia e tristeza também. Não só atendendo às nossas orações como nós esperamos, mas às vezes atendendo elas como nós não esperamos. E Ele tem pastoreado, eu tenho certeza que você lembra que o Senhor tem pastoreado você e tem cuidado de você a cada momento da sua vida. Em momentos de tristeza, em momentos de angústia, de dificuldade, em momentos de luto, quantas vezes nós acompanhamos nossos irmãos de luto e vemos neles uma paz que nenhum ser humano consegue explicar. Quantas vezes nós vemos irmãos sendo sustentados por Deus na luta contra uma doença, na luta contra a depressão ou em dificuldades financeiras. Todos nós experimentamos esse cuidado. Isso são motivos de sobra para adorarmos a Deus com toda a alegria do nosso coração, meus irmãos. Será que nós temos adorado a Deus verdadeiramente? Será que a nossa adoração tem refletido isso que o salmista disse ao povo de Israel? Ou será que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, na adoração a Deus, como se Ele não estivesse aqui? Ou eu vivo a minha vida, que deveria ser um ato de adoração cotidiano, como se Deus não existisse, esquecendo de quem Ele é. Meu irmão, não pode ser assim. A nossa vida de adoração não pode ser assim. E se ela tem sido assim por um tempo,
e você não se preocupa mais, se isso não te incomoda, é um ponto de alerta e você precisa se preocupar com o estado da sua vida espiritual. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que Ele é o único Deus, nós sabemos que foi Ele quem nos fez, nós sabemos que temos experimentado as bênçãos dEle, o cuidado dEle, o pastoreio dEle. Isso deve estar em nossa mente, encher o nosso coração de alegria e motivação para adorá-lo. Mas se isso não fosse suficiente, o salmista ainda nos dá mais uma forma de adorá-lo, mais um ingrediente a essa adoração, e aponta mais outros motivos. Ele já disse que o Senhor é Deus, que Ele nos fez seu povo e nos pastoreia. E agora, respondendo à pergunta, como o Senhor deve ser adorado? No segundo ponto, o salmista vai nos mostrar que o Senhor deve ser adorado com gratidão. E eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia o que diz a partir do verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam-lhe o nome. Mais uma vez, o salmista mostra que a forma que ele está dizendo aqui não é uma opção, não é uma sugestão, ele está ordenando. E agora, ao invés de dizer, como ele já falou lá na primeira parte, que a adoração deveria ser com alegria, agora ele usa as expressões ações de graça e hinos de louvor. E aqui no texto a ideia é bem parecida, é praticamente como se fosse a mesma coisa, e ele repete essa expressão, essas duas expressões, para enfatizar a importância do que ele estava dizendo então naquele momento. O culto, a adoração, deveria ser feito com gratidão. A adoração, a gratidão seria um ingrediente dessa adoração então. O culto deveria ser alegre e fruto de gratidão, com gratidão. Eu diria aqui, meus irmãos, que talvez um culto alegre seja fruto de gratidão. E o salmista, então, fala isso, enfatiza a importância disso, e agora ele dá os motivos. Porque o culto deveria ser, a adoração deveria ser, então, com gratidão. Isso está no verso 5. E olha o que ele diz. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Primeiro motivo, o Senhor é bom para com o seu povo. E nós já falamos aqui de como o Senhor foi bom com Israel. Nós já falamos aqui também de como o Senhor foi bom conosco e tem sido bom conosco. Se você parar para pensar, você vai lembrar da bondade, do cuidado do Senhor. Mas parece que o salmista identifica dois aspectos aqui muito interessantes da bondade de Deus: a misericórdia e a fidelidade. A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Lembra que o salmista estava falando isso para o povo de Israel, no primeiro momento. E enxergar a misericórdia de Deus na história do povo de Israel não é muito difícil. Já na saída do Egito, aquele povo que experimentou Deus tirando eles, libertando eles com tanta demonstração de poder, quando chega na primeira situação de perigo, quando o exército de Faraó vem chegando, e eles se veem diante do Mar Vermelho, eles se desesperam e começam a murmurar. Eles acabaram de sair de lá, eles acabaram de ver Deus demonstrando tanto poder, e eles começam a murmurar. Quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, ele demora, eles sentem medo, e eles pedem para Arão fazer um ídolo para representar o Deus que tirou eles do Egito. No livro de Juízes, nós vemos ciclos e ciclos se repetindo do povo de Deus caindo em pecado, do povo de Deus abandonando o Senhor, o livro dos reis da mesma forma. Só o fato de o salmista estar falando para eles como povo de Deus, aqui, muito tempo depois, é sinal de como o Senhor foi misericordioso com o povo. Mesmo que o Senhor deixou aquela geração que saiu do Egito toda a perecer, mas a nação foi mantida. Ele manteve o remanescente, ele sustentou aquele povo, e eles agora eram uma nação ouvindo. Deus continuou disciplinando eles e sustentando e trazendo eles à obediência. Por isso que o salmista diz que o culto deles deveria ser grato, porque o Senhor foi misericordioso com eles até aquele momento. E da mesma forma, se você parar para lembrar, para pensar e refletir, nós vamos ver várias e várias vezes o Senhor sendo misericordioso conosco. E outro elemento que ele fala é que o Senhor é fiel, de geração em geração ele cuida do seu povo. Apesar das fraquezas e das quedas do povo de Israel, Deus continuava o mesmo.
Deus continuou sustentando as promessas dele. E aqui está uma coisa, meus irmãos, que nos ajuda a descansar. Deus não é fiel a mim e a você. E a fidelidade dele não depende da sua capacidade de ser fiel a ele. Ele é fiel a ele mesmo e às promessas que ele fez. E assim como ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. O povo de Israel era fruto dessa promessa e Deus então ia mantendo e sustentando esse povo, baseado nas promessas que ele havia feito. Por isso o salmista convoca o povo a adorar a Deus, pela sua fidelidade, por ele ter se mantido fiel às suas promessas. E conosco a história também não é diferente. Se dependesse de mim e de você, para o Senhor manter a sua fidelidade, se dependesse da minha obediência, da sua obediência, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós. Mas o Senhor é fiel às suas promessas. Ele prometeu que entregaria um povo para o seu filho, de herança. Eu e você somos esse povo, meus irmãos. E porque Deus então é fiel às suas promessas, Ele mantém as suas promessas e Ele nos sustenta nas nossas lutas diárias. Quando nós caímos, Ele nos traz de volta, Ele nos corrige, Ele nos confronta com a sua palavra. E quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. E no Espírito Santo que Ele nos dá, nós temos forças para lutar contra o pecado. Eu tenho certeza que se você parar para lembrar de quando você foi convertido até agora, o quanto que você já foi transformado, e quanto de pecado que o Espírito Santo já foi arrancando de você, como nós ouvimos na aula de Escola Bíblica Dominical hoje, pelos meios de graça. E Deus vem nos sustentando com a sua misericórdia e com a sua fidelidade. Isso é motivo de gratidão, meus irmãos, para nós. E se você que me ouve nessa noite não é um cristão, ou vem à igreja apenas porque você acha que aqui é um lugar legal de vir, você vai aprender boas coisas, ou se você é um cristão nominal, você não vai conseguir experimentar essa alegria da adoração e viver a alegria de adorar esse Deus Todo-Poderoso, se você não for transformado pelo Evangelho, se você não tiver uma nova vida em Cristo. Mas esse Deus que nos fez é tão bom, que Ele providenciou os meios para que você possa participar, para que você possa ter esse privilégio. E esse caminho é Jesus Cristo. É esse Deus que nos fez, e é esse Deus que é bondoso e misericordioso. E se você receber a Cristo como seu Salvador, se você for convertido, se você for trazido a Ele, você vai experimentar isso, o seu coração vai ser redirecionado e você vai ter condições de sentar aqui e de cantar louvores a Deus e adorá-lo verdadeiramente com alegria e gratidão. E você vai ser capacitado pelo Espírito Santo para continuar a sua vida de adoração com alegria e gratidão. Meus irmãos, nós temos motivos de sobra para adorar ao nosso Deus e para que o nosso culto a Deus seja alegre. O Salmo nos diz isso. Isso é muito claro para nós. Ele é o nosso Deus, Ele nos fez seu povo, Ele é bom, Ele é misericordioso e fiel. Concluindo, meus irmãos, por meio desse salmo, Deus nos convoca a adorá-lo com alegria e gratidão. E ouça isso, não deixe isso entrar num ouvido e sair no outro, não ouça isso como mais uma palavra que você ouviu por aí. Deus está falando conosco, Ele nos convoca a adorá-lo com alegria e gratidão, porque essa é a única forma de adorá-lo. Ele é Deus, Ele nos fez seu povo, como um pastor Ele cuida de nós, Ele providencia os meios para isso, Ele nos carrega os seus ombros quando não temos forças para lutar contra o pecado, suportar o peso da vida. Ele é misericordioso e fiel. Nós devemos nos lembrar então quem Ele é. Lembra que eu falei que nós não podemos cultuar a Deus no piloto automático? Porque no piloto automático eu não consigo pensar, eu não consigo refletir sobre a grandeza do nosso Deus, o que Ele fez por nós, e adorá-lo verdadeiramente. Meus irmãos, no culto, na adoração a Deus, a nossa mente e o coração devem estar aqui.
contemplando a beleza do nosso Criador. Do nosso Criador e do nosso Salvador. E assim nós poderemos cultuá-lo com toda a alegria e gratidão. Mas lembre de uma coisa, por mais que você tente, o seu esforço nunca será suficiente. Com suas forças só, você não tem condições para fazer isso. Mas o que Cristo fez por nós, tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele fez em nosso lugar. E é por meio dele, é por meio do que Ele fez, que nós podemos nos achegar diante de Deus e ouvir a convocação que Ele nos faz nesse salmo e adorá-lo com alegria e gratidão. A minha oração, meus irmãos, é que o Senhor nos ajude a enxergarmos isso e que o nosso culto seja verdadeiramente uma expressão de alegria e gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos disse nessa noite, obrigado porque o Senhor nos convocou a adorá-lo com alegria e gratidão, Deus, e o Senhor nos mostrou os motivos que nós temos para isso. Que o Teu Espírito Santo, Deus, molde o nosso coração a cada dia, que nós usemos os meios de graça, que nós nos preparemos para o culto, que nós estejamos aqui de mente e coração, para que possamos contemplar a beleza da Tua santidade, que é falada no texto da Escritura, que é cantada e que nós oramos, ó Deus. E assim nós então experimentaremos esse gozo, essa alegria de adorar a Ti com toda a alegria do nosso coração e gratidão. É a nossa oração que fazemos como o Teu povo, confiando em Cristo Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.